Pedro, obrigada, hein, por ter vindo aqui trazer para a gente tantas informações a respeito desses investimentos, né, de campanha, principalmente em rede social, em sites, porque de fato virou uma realidade, todo mundo tem esse bichão aqui na mão, um celular, uma rede social, e os candidatos estão atentos a isso, evidentemente tentando chegar nos diferentes públicos. E um dos públicos é o feminino. Esse gênero feminino tem tirado um pouco, aliás, tem feito com que os candidatos dediquem mais atenção a ele, para tentar trazer as mulheres para a eleição e para que elas votem, seja no candidato A, seja no candidato B. Com o segundo turno, que é projetado para ser uma disputa apertada entre ambos, os candidatos estão se mobilizando, então, para tentar conquistar esse voto das mulheres. Mulheres que são a maioria do eleitorado. Nós, do gênero feminino, somos mais de 50% da população e somos a maioria do eleitorado, apesar de estarmos totalmente subrepresentadas, né? Termos muito mais homens sentados nas cadeiras da tomada de decisão do poder do que exatamente mulheres. Sobre a campanha dos candidatos pelo voto feminino, a gente conversa agora com a Luciana Veiga. Ela é professora de Ciências Políticas da Unirio. Luciana, obrigada, hein, pela gentileza de aceitar conversar com a gente. Obrigada, Tainá. Prazer estar aqui. Tudo bem, Elisa? Vamos lá, vamos conversar um pouco sobre o voto feminino. Vamos lá para essa complexidade das mulheres do ponto de vista de serem conquistadas ou de serem convencidas. De que maneira, geral, você observa tanto Lula quanto Bolsonaro nessa tentativa de chegar até as mulheres? E as figuras femininas que estão junto com eles, né? Lula tendo Janja também sempre ali presente, também a própria presidente do partido, e Jair Bolsonaro, que tem como linha de frente Michele Bolsonaro ali, cada vez mais atuante, dizendo, inclusive, ao olharem para o meu marido, não olhem para ele, pensem em mim. É toda a tentativa possível para tentar atrair essas mulheres. É isso mesmo. A gente deve lembrar, né, um pouco na introdução que você fez aí da matéria, que há 90 anos atrás foi instituído o voto feminino no Brasil. Então, nós estamos comemorando esse ano 90 anos de que as mulheres estão votando, né, o direito de voto das mulheres. Então, e a gente chega aqui também, como você bem colocou, com uma questão de uma subrepresentação das mulheres, né? A gente obteve aí 17% de deputadas eleitas, né? Ainda é bem menos do que a gente tem em outros países da América Latina e do mundo de maneira geral. Em específico, sobre o comportamento, né, da mulher, o que distingue o comportamento da mulher do comportamento do homem, a gente tem uma demarcação, se a gente olhar em termos da escolha, né, da escolha, o que ela tem de mais, um lado ou a outro. Se a gente fizer um resgate histórico rapidinho aqui, até 2002, né, pegando no passado um pouco mais a centralidade do atual candidato, ex-presidente Lula, né, a rejeição ao candidato Lula e ao PT, de maneira geral, era maior entre as mulheres. E essa tendência de rejeição a Lula e ao PT, ela vai caindo de 2002 até 2010. Em 2010, quando você tem ali em 2010, é uma mudança. E em 2014, você já verifica o cenário contrário. Isso é, que as mulheres tendiam a ter uma aceitação maior do PT e uma aproximação maior do Lula, ainda que em 14, né? A gente já tivesse aí a tentativa de reeleição da Dilma e o Lula não era nem o patrono, né, e nem o candidato, mas essa afeição a ele e ao PT já era mudando, já se tinha uma mudança que não era mais as mulheres e sim os homens que tendiam a ter uma rejeição ao PT e a Lula, e 18 a gente tem essa mesma tendência agora aumentada. Ou seja, no resgate histórico, as mulheres inicialmente rejeitavam mais, há uma mudança a partir de 2010 e hoje são os homens que rejeitam mais o PT. O inverso pode-se falar em relação a Bolsonaro e 14 e 18, isso é, 14 e 18, os homens são mais propícios a votarem em Bolsonaro e as mulheres
são menos propícias a votarem em Bolsonaro, e é diante dessa realidade que a gente chega nessa eleição, que a gente tem essa reprodução na intenção de voto, com o Bolsonaro atrás, né, do voto feminino, e tentando tirar a diferença, e é por essa razão que ele, então, lança mão da candidatura, em sua candidatura, do apoio da primeira-dama, que tem tido aí um papel muito grande, né, junto às igrejas, e, por outro lado, o candidato Lula querendo manter, né, a sua força entre as mulheres, não perder esse segmento do eleitorado, que é muito grande, lançando mão aí da candidatura da Simone, né, a ex-candidata Simone, a participação da Simone e da sua esposa também, Janja. Né? São estratégias muito diferentes, tanto de Lula quanto de Bolsonaro, voltadas para público muito distintos. E no caso da primeira-dama, é muito interessante porque é uma campanha muito voltada junto à igreja, né? Junto à igreja, junto a um público que é um público das mulheres evangélicas, porque já existe uma identidade hoje, né? A gente pode chamar de um fenômeno que acontece nos Estados Unidos, que chama ordenamento social, quando alguns grupos criam uma identidade, não só entre si, mas criam uma identidade com um partido, né, ou um candidato, e isso já tem muito em relação aos evangélicos e ao presidente Bolsonaro, e há uma tentativa lá, quando Michele vai a eventos evangélicos, a eventos religiosos, ela vai a há um movimento também junto aos católicos, mas quando se vai a eventos religiosos é tentar aproximar essa fé desse voto a esse candidato em específico. Já a candidatura do Lula, né, com a questão da Janja e da Simone, trazem mais um discurso um pouco mais desvencilhado dessa questão da religião, já que não é uma fortaleza da candidatura do Lula esse vínculo, essa identidade com a religião. Aí passa para outro tipo de propostas que a gente pode falar mais depois, são outros dois tipos, para além dessa ideia do ordenamento social. Professora, agora a Tainá Farfan falando com a senhora, a gente teve no primeiro turno uma alta taxa de abstenção e uma boa parte dessa porcentagem que acabou deixando de ir às urnas, que foi de cerca de 21% no primeiro turno, são mulheres, né, que deixaram de ir até as urnas. Por que isso? É uma falta de identificação com os candidatos, com as propostas? Por que isso acontece? Então, Tainá, de modo geral, se a gente pega assim, os estudos anteriores, a gente verifica que a abstenção tende a ser maior nas mulheres, entre as mulheres. Da mesma maneira, as mulheres tendem a decidir mais tarde. E, mesmo decidindo, mesmo aquelas que decidem antes, se mostram mais abertas, tá, a repensar o seu voto e a sua participação até o final. Tá? Então, isso, de maneira geral, é uma tendência que a gente verifica entre as mulheres. Bom, como é que a gente faz para ativar essa participação, né? Ou como é que a gente faz para trazer, uma vez ativando a participação, trazer essa mulher para esse voto, para o candidato? A gente falava das duas outras estratégias, eu acho que responde a sua pergunta. Uma ideia a primeira que é importante é fazer um discurso voltado para elas. Um discurso em que elas verifiquem, porque a participação implica isso, que você perceba que se um candidato ganhar, ele vai trazer mais retornos para você do que caso o outro candidato ganhe. Então, propostas, né, compromissos dos candidatos, que eles possam efetivamente melhorar a vida das mulheres, e melhorar a vida das mulheres passa por ter mais saúde de qualidade, porque, afinal de contas, são elas que não só se preocupam com a sua saúde, mas que levam os filhos, que levam os maridos, sogros, sogras, pais. Então, elas têm essa preocupação, essa questão do cuidado, né, que recai muito ainda sobre elas. A questão da educação e socialização dos filhos. Então, escola tempo integral, que dê capacidade para os seus filhos e que
libere também para que possa trabalhar, também é importante, daí a importância também de creche, que vem aparecendo muito esse debate na campanha, e a questão de que essas mulheres também precisam de emprego e às vezes também tem limitação de qualificação, da questão do incentivo do empreendedorismo. Então, são medidas que afetam as mulheres e, de resto, a sua família de maneira geral, ou seja, toda a comunidade, mas que é muito importante que sejam voltadas para elas, para que elas sintam que estão sendo chamadas à atenção. Uma última coisa que eu queria colocar, ainda em relação a essa proposta, para fazer com que elas tragam esse voto, é a questão da confiança. É preciso que o candidato desperte confiança na eleitora, né? De modo geral, o voto tem um forte componente intuitivo e a percepção da eleitora de que ela pode confiar no candidato, no que ele está propondo, é muito importante. Não por outro motivo, além dessas duas campanhas que eu já falei, do ordenamento social e a questão da programática, né? Existe ainda a campanha que visa despertar essa confiança através de tentar atrair afetividades positivas para o próprio candidato, seja admiração, seja confiança, e negativa no outro, né? Uma rejeição, uma desconfiança, porque esse sentimento é o que serve de garantia para o que tem sido apresentado nas propostas. Professora, que bom ouvir-te, né? Porque a gente vai aqui iluminando também alguns entendimentos e refletindo sobre esse posicionamento da mulher nesse cenário político. A tentativa, por exemplo, do candidato Bolsonaro de chegar até o público feminino, colocando Michele Bolsonaro. A gente viu a gravação do vídeo em que ele se retrata a respeito das meninas venezuelanas, por exemplo, né? Depois de ter dito em um podcast que eram garotas de programa. O vídeo para retratar-se é junto de Michele Bolsonaro. E toda a presença de Michele nessa campanha, nos cultos, por exemplo. E aí, ao ouvir-te, você estava falando sobre a questão da saúde, né? Que naturalmente, se a gente observar comportamentalmente homem e mulher, as mulheres tendem a preocupar-se mais com a saúde, os homens vão menos ao médico. E aí eu estava aqui te ouvindo e pensando uma coisa. A senhora avalia que esse período de pandemia e a postura de Bolsonaro durante a pandemia, desde ter dito, a gente não pode ser um país de marica, quem já se vacinou está imunizado, e depois a ciência provou que isso realmente não é verdade, agora quase 700 mil pessoas mortas. Não, vou comprar, como é que falou? Vai comprar vacina só se for na casa da sua mãe. Essa postura, né, que para alguns pode ter sido interpretada como um desprezo pela vida humana e de fato é interpretado por alguns, a senhora avalia que isso pode ter sido também uma pedra no sapato para essas mulheres conseguirem votar em Bolsonaro? Eu tenho certeza que sim. E como é que a gente pode comprovar isso assim, apenas pelo que a gente vê na TV, né? Veja bem, essa comunicação muito masculinizada, no sentido de que muito agressiva na maneira de falar, não é uma maneira com que as mulheres estão acostumadas a lidar no dia a dia. Então, até convivem com isso, com um homem ou outro que possa estar no seu convívio, mas ainda assim, ele é o presidente, né? Então, assim, não é uma expectativa, ela espera uma certa proteção e do governante, não espera esse nível de agressividade na fala, que vulnerabiliza ela muito mais. Então, não só fala em si, né, mas também a falta de empatia, que já é um segundo componente, que ela espera essa empatia, e o terceiro, a entrega de serviço propriamente dita, né, são componentes que a gente pode ter dificultado mais para o Bolsonaro. E o exemplo disso está no próprio que você está falando, no próprio que você menciona agora, do Bolsonaro tentar mostrar um pouco mais de tato nesse segundo turno, toda vez que ele faz uma propaganda voltada para as mulheres de maneira geral. Então, quando ele fala da filha, que ele também fala que se preocupou muito quando teve a facada, da filha ficar sem o pai, né? E ele se emociona. Essa questão das venezuelanas que você trouxe aqui. E a própria fala da Michele,
que você também mencionou, nesse trecho que ela está no culto, que ela fala assim, ela ainda fala, ela pede perdão, pede que as mulheres perdoem o seu marido, né? Porque ele é uma pessoa que erra como qualquer outra. Então, está embutido aí uma percepção de análise da própria candidatura de que houve erro na comunicação durante os 4 anos de governo que estão acarretando agora na campanha. Professora, muito obrigada pela sua entrevista e pela disponibilidade de conversar com a gente aqui na CNN. A gente conversou com a Luciana Veiga, que é professora de Ciências Políticas da Unirio. Prazer foi meu, gente. Obrigada. Obrigada.